Graça e paz, eu sou a pastora Dircileia e mais uma quinta-feira na presença do Senhor junto com vocês, para a gente fazer esse momento de estudo bíblico. Hoje a gente vai falar sobre o joio e o trigo, uma parábola muito conhecida que está lá em Mateus capítulo 13, os versos 24 até 30 e dos versos 36 a 43, mostrando que a gente tem que aprender com as lições de Jesus. Bom, o texto fala do fim dos tempos. É um conteúdo escatológico, porque fala do finalzinho, da colheita final que o Senhor fará na terra. Mostra também que até que o Senhor venha, nós devemos conviver com pessoas que muitas vezes não nos parecem agradáveis, né? Aprender a conviver também, não só viver, né? E especialmente as pessoas que a gente não deseja muito, que a gente acha que não são tão dignas assim. Por quê? Porque o texto também nos ensina a não julgar, e nós fazemos isso com presteza, né? Nós julgamos muito, e o texto então nos ensina a não julgar, para a gente aprender a conviver com todas as diferenças. E dentro da igreja, tá? E é dentro da igreja, fora da igreja também. Seria, então, o texto mostra uma boa plantação. O Senhor da terra escolheu a boa semente, preparou a terra e plantou. Seus trabalhadores também cuidavam do que podiam, mas dormiram. E ao dormirem veio o inimigo e pôs semente ruim. E aí o joio fica junto com o trigo. O trigo, a gente sabe muito bem que é a base da alimentação. O bom trigo, né? Ele era essencial para a alimentação judaica e é um símbolo de bondade e da provisão de Deus, de que não faltará alimento. Simbolizava, então, os filhos e as filhas de Deus. O joio era a erva ruim. Mateus diz que o joio, e em Mateus o joio quer dizer joio barbado. Significa que ele parece com o trigo, né? Ele tem uma semelhança muito grande com o trigo e não dá para separar, olhando para ele assim, não dá para separar. Somente quando viesse a colheita, dá para perceber a diferença nos grãos, ou seja, nos frutos. Pelos frutos os conhecereis. Essa é a palavra de Deus. Então esse joio vai servir somente para ração e para as galinhas, né? Semear joio em campo alheio tem o propósito de vingar-se, principalmente, né? E era um crime, segundo a lei romana. Mas os trabalhadores até queriam arrancar o joio, aquela coisa que era ruim. Mas o seu dono, ele disse assim: você não sabe ao certo quem fez isso. Não dá para culpar alguém. E ao mesmo tempo, se você quiser tirar o joio do trigo, você pode prejudicar a plantação. Vai entendendo o que o Senhor tem para nós. Essa parábola, então, fala do reino de Deus. Parte que Jesus ensina sobre a diferença do reino e a sociedade da época. E a sociedade que a gente vive hoje. Incomodou demais os discípulos, porque o inimigo é o diabo. E o diabo, ele faz exatamente isso. Ele aproveita que, ao invés de vigiar e orar, dormimos. E aí ele entra, então, nos corações e leva a caminhos errados. Por exemplo, Judas Iscariotes, Ananias, que a gente falou a semana passada, semente maligna no coração. E qual é a semente dos dois, tanto de Ananias como de Judas? O dinheiro, né? Infelizmente, o dinheiro nos tira da presença de Deus. E o joio, então, que vai ser arrancado, ele vai virar lenha e vai ser queimado no fogo. Essa será a recompensa dos maus. O justo juiz julgará e recompensará as obras, se foram boas, se foram más. Se foram más, fogo, arder no fogo. E aí a gente percebe então que na igreja nós temos pessoas crentes, falantes, perseverantes,
cansadas até, vamos dizer assim, mas que buscam a santidade. E ainda aquelas que não entenderam com seriedade o reino de Deus. Os fariseus são esse joio. E eles desejavam afastar todo mundo que era contrário. Todo mundo que achava que era infiel e que não seguia direito a lei do jeito que eles seguiam, né? E eles achavam que todos eram pecadores, menos eles. E a vida deles era estranha. Eles zelavam pela lei, mas ao mesmo tempo julgavam. E isso não é de Deus. E eles não viviam de acordo com a vontade de Deus. Os discípulos, seguidores de Jesus, eram os filhos e filhas da luz, que adoravam a Deus no meio de toda a idolatria da época e do paganismo. Procuravam, então, a retidão no meio de uma sociedade pecaminosa. Talvez nós, né? Trabalhando, caminhando, pesquisando, perseverando, cansados muitas vezes, mas buscando a presença do Senhor. E aí pessoas que a gente julga não tão como nós, não tão como o que a gente está fazendo, né? E talvez a gente falasse assim, Jesus, acaba com eles também, né? E eles queriam mesmo que Jesus acabasse com todos eles. Então, por isso que o texto incomoda muito os discípulos. Mas Jesus vai agir diferente. O que ele fala? Olha, dono, ele fala o seguinte, não dá para separar. Porque eu vim para todos. Eu vim trazer vida, luz, salvação a toda criatura. Se eu começar a separar, como os outros vão receber salvação? Lembra de Filipe, né? O eunuco fala, se eu não tiver quem me... Né? Como é que eu posso entender se ninguém me explicar? E aí a palavra do Senhor é linda isso, né? Ele não faz acepção de pessoas e ele não vai tirar a pessoa simplesmente porque tem uma má conduta. Nós também temos e nós também tivemos e fomos restaurados pelo sangue do Cordeiro. Todos têm direito a serem restaurados pelo sangue do Cordeiro. E se a gente tirar, jogar fora, tira daqui, joga dali, a gente está negando a oportunidade de conhecer a Jesus Cristo. E Jesus morreu por amor. Jesus, por amor, tanto do joio como do trigo. Todos foram feitos para serem salvos. O Senhor quer salvar a todos. E a correção em amor, ela é boa, mas jogar fora é ruim. Nós não podemos ser juízes de nada. A Deus pertence a justiça. E nós também, né? Não podemos agir desta forma, como juízes. Porque também nós seremos jogados fora. Ou até queimados como o joio. Por isso, Deus pode transformar a todos e fazer produzir bons frutos, dignos de arrependimento. Por isso, vamos continuar semeando, amando, fazendo a diferença. E que a gente aprenda com a parábola de Jesus nesses dias tão difíceis diante do nosso Deus. Oremos. Senhor, abençoa-nos, resgata-nos, cura-nos. Por favor, Deus, que a gente não comece a julgar as pessoas, que a gente não tenha esses pré-julgamentos em nós e que a gente entenda que a salvação é para todos, veio para todos e Jesus está e veio morrer por cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra e que a gente aprenda a viver debaixo da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. E a graça do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo te abençoe e te guarde, te livre dos julgamentos, te encha de justiça, de graça, de alegria, renove a tua fé, derrame sobre você a sua graça e a sua maravilhosa paz, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor te guarde, te abençoe e a gente se vê quinta-feira que vem. Tchau!